Povo de Deus, boa noite. Feliz semana. Que bom que você está aqui em mais um domingo especial das unidades de ação aí da Escola Sabatina e mais um domingo especial de um domingo profético aí, onde já estamos em qual capítulo? Capítulo 7. De qual livro? Então abra aí. Daniel, capítulo 7, convida você também, que está nos assistindo de casa. Abra sua Bíblia, no celular mesmo, divide a tela aí, metade fica no vídeo, metade baixo, abre no celular a Bíblia. Daniel, capítulo 7. Até aqui, nós passamos por uma sessão, que era a sessão histórica, né, onde ele contava as histórias que aconteceu com ele neste período. Mas a gente viu que essa sessão histórica tem mais a ver com os reis que Daniel tinha contato do que com o próprio Daniel. Porque ele era testemunhava a respeito de Deus, ele era uma testemunha de Deus, e os reis, através dele e dos seus amigos, passavam a encontrar a Deus. Alguns aceitaram, como Dario e Nabucodonosor. Outros, apesar de conhecer tudo que Deus poderia fazer e deixar de fazer, o rejeitaram e endureceram o coração, como foi o rei Belsazar. Agora, capítulo 7, verso 1. Encontrou aí? Diz assim, no primeiro ano de... Ou seja, o capítulo 7 não está depois do capítulo 6, no que diz respeito à ordem cronológica, né? O evento que a gente vai estudar no capítulo 7 acontece entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Porque no capítulo 5, Babilônia cai. É derrubada, Belsazar morre naquela noite. Então, do capítulo 5. No capítulo 4, Nabucodonosor está no seu final de reinado aí, quando ele se converte plenamente. Então, entre o fim do reinado de Nabucodonosor e o capítulo 4, que é o fim do reinado de Belsazar, acontece o capítulo 7. Está claro isso? Porque esse capítulo acontece quando? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Sabendo disso, situados então no tempo, na história, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado seja o teu poderoso nome, porque o Senhor nos faz conhecer os teus juízos, os teus estatutos, o passado, o presente e o futuro. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Afinal, que somos, em última instância, somos pecadores. Mas, graças a Deus, em primeira instância, somos pecadores comprados e redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. E por esse privilégio que nós aceitamos, estamos aqui na Tua casa, dispostos a entender a Tua palavra. Por isso, ó Deus, fale conosco, nos ensine, e que hoje possamos aprender um pouquinho mais. É o que oramos por Jesus. Amém. Vamos iniciar nossa sessão profética aí? Verso 1 do capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as... Então vamos lá. Aonde Daniel estava? Na cama, na casa dele, perfeito. Então imagina-se ele deitado na sua cama à noite, pronto para dormir ou já dormindo. Mas de repente, diante dos seus olhos, começa essa visão. Ele sai da visão e vai fazer uma coisa. O que ele faz? Escreve. Ele sai. Sabe quando você acorda com um sonho que você gostaria de lembrar? Você fala, não, esse sonho eu tenho que contar para alguém. Mas você esquece depois? Você lembra que o sonho era bom, mas você não lembra qual era o sonho. Para não acontecer isso, quando ele desperta, sai da visão, volta, ele faz o quê? Escreve. Só que tem um detalhe aqui, o final do capítulo 1 diz que ele escreve o quê? A suma de todas as coisas. O que é suma? Resumo. Né? Você tem, por exemplo, Eclesiastes capítulo 12, verso 13, que diz, de tudo que tem ouvido, a suma... O que é suma? É o resumo, a síntese.
Então, o que Daniel escreve aqui no capítulo 7 é basicamente o resumo, os pontos principais da visão que ele teve. Diferente de João, que no capítulo 1 de Apocalipse vai dizer que ele fez questão de escrever as coisas que ele viu, Daniel deixa claro que ele escreveu assim, os pontos principais da visão dele, escreveu a suma para que fosse primeiramente fácil da gente captar, entender e decorar. Só que vamos ser bem sinceros, a gente entende muito mais história do que explicações. É verdade ou não é? E história todo mundo grava. É sim ou não? Contou uma história, às vezes sermão mesmo. Você faz o sermão todinho, tal, conta uma história lá no final. Aí adivinha o que as pessoas lembram do sermão? A história. Porque nós aprendemos assim. Não é à toa que grande parte, a maior parte da Bíblia é história. Para ver se a gente entende alguma coisa. E grava. E as profecias, em sua maioria, também são dadas como? Como história. Quer ver um exemplo disso? Vamos ler do verso 2 em diante. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu faziam o quê? Agitavam o mar grande, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam no mar. O primeiro era como um leão, que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram tiradas as asas. Foi levantado da terra, posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dado mente de homem. Continuei olhando, e eis que um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia o quê? 3 costelas, e lhe dizia, levanta-te, devora muita carne. E depois disso, continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando, nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devora e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Vou fazer uma pausa aqui. Como é que a gente aprende essa visão? Lembrando da história. Qual é a história? Daniel já não está mais na cama, nos olhos dele ele está onde? O que ele está vendo? Qual é o cenário que ele está vendo aqui? Um mar. Então ele já não está mais na cama, ele está onde? Na praia. Aí na frente dele, ele está na praia, começou a ventar. Mas veio vento de todo lado, diz ele. Veio os 4 ventos. Vinha vento do lado direito, vinha vento do lado esquerdo, vinha vento da frente, vinha vento de trás. Parecia um vendaval, que o mar começou a se mexer. Imagina a cena. O mar começou a balançar, agitava um mar grande. O mar era gigantesco, assim. E aí agitava, de repente saiu um animal. E esse animal era um leão. Mas era um leão diferente. Ele tinha o quê? 2 asas. Aí tiraram a asa do leão, e o leão, de repente, igual o Transformers, virou ser humano. Aí quando eu olhava, eu estava olhando ainda, e apareceu outro animal. E que outro animal era esse? Um urso. Mas esse urso já saiu com costela na boca. E ainda falaram para ele, pode comer mais. Come mais. Aí quando eu continuava olhando, via outro animal. E esse outro animal era o quê? Era parecido com um leopardo, assim, né? Era semelhante a um leopardo. E esse leopardo era mais diferente ainda, por quê? Ele tinha quantas asas? 4 asas. E em vez de ter uma cabeça de leopardo, ele tinha quantos? 4 também. E foi lhe dado o quê? Domínio, poder. Aí, quando eu continuava olhando, né, porque estava saindo um monte de animal, apareceu um outro que eu não sabia o que era. Era um animal, assim, terrível, espantoso, feio. Era estranho, ele tinha dentes de ferro, 10 chifres. Era um negócio estranho. Ele fazia em pedaços, pisava os pés, tudo.
tudo que ele humilhava, ele saia pisando tudo assim, esmagando as coisas. Imaginou a cena? É assim que ele começa contando. Aí, lá na frente, depois ele vai explicar o que é. Mas vamos voltar para esse último animal aqui, porque esse último animal, de tão terrível e espantoso, tinha mais ainda. Olha o verso 8. Aí eu parei de reparar no animal e fui observar o quê? O que ele passou a observar no animal? Os chifres dele. E eis que entre eles subiu outro pequeno, diante dos quais os 3 primeiros chifres foram arrancados. Então o chifre, tinha 10 chifres. Aí subiu outro chifre. E esse outro chifre tirou 10 chifres. 3 chifres, desculpa, obrigado. Esses outros chifres tirou 3 chifres. E foram arrancados, e eis que o chifre havia olho, como de quem? E esse também havia uma boca, que falava com insolência. Agora o negócio começou a ficar mais feio ainda. Mas eu continuei olhando. E foram postos um trono. De repente já não era mais uma visão de praia, de mar, de animal. De repente tudo muda. E ele vê sendo colocado o quê? Um trono. Ele saiu do mar e foi para o trono. E quem estava sentado nele? O ancião de dias. Que por acaso ele agora começa a fazer uma descrição muito semelhante ao que Apocalipse capítulo 1 faz, né? Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente, como também descreve Ezequiel. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. E assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então, eu estava fazendo o quê? Eu acho muito interessante isso, porque Daniel, ele não faz apenas o discurso direto da visão, ele fica falando a reação dele. Ele fala, aí apareceu um negócio aqui, aí eu olhei e apareceu outra coisa, e eu olhei e apareceu outro negócio, e eu continuava olhando. Então ele estava curioso para saber o que ia acontecer naquele cenário que ele estava vendo, e ele continua olhando agora. Verso 11, ele estava olhando por causa de quê? Curiosamente, a cena mudou. Agora é trono, agora é ancião de dias, agora é os servos diante do ancião de dias. Mas na cabeça dele, ele ainda estava pensando em quem? No chifrinho lá que estava blasfemando. Ele estava vendo o ancião de dias e pensando, meu Deus, como é que aquele chifre falou aquelas coisas? Ele continuava olhando para ver o que ia acontecer com esse chifre. Diz ele, né, aqui no verso 11. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe dado domínio. Todavia, foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e se fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória, o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou assustado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 os reis que se levantarão da onde? Da terra. Aí entra o que a irmã já falou. O que Daniel estava vendo, basicamente, era uma outra forma de contar uma história que já tinha acontecido lá no capítulo 2. Só que no capítulo 2 era o quê? Era uma estátua. Principalmente porque Babilônia não tinha muita estátua. Era estátua para todo lado, gente. Para todo lado mesmo.
Até porque, como havia muita divindade, toda a praça, pelo menos, tinha estátua. Mas não só praça, todos os grandes prédios, palácios, na entrada, do lado, tinham estátuas também. Então, o rei Nabucodonosor vê o quê? Uma estátua. Agora ele começa recontando de uma outra perspectiva. No mundo antigo, há muitas representações de animais, muitas, para poder falar do rei, né? Inclusive dentro do povo de Israel. No povo de Israel se dividiam em 4 grupos e cada grupo tinha um estandarte, e a maioria dos estandartes tinha o quê? Um animal. Era o leão, era mais qual? A águia, o novilho, e o último era o de homem, o rosto de homem. Então era muito normal representar reinos com animais. E ele vê agora, cada animal representava o quê? Um reino. E se você é bom de memória, se não for ficar fácil, é só olhar lá em Daniel capítulo 2. Porque a ordem continua a mesma, o número é o mesmo da divisão aqui. Primeira parte, tanto a cabeça quanto o primeiro animal, era quem? Curiosamente, este capítulo Babilônia ainda existe. Porque apesar de ficar depois do capítulo 5, que é quando Babilônia cai, ele acontece quando? Antes de Babilônia cair, né? No primeiro ano do reinado de Belsazar. Então Babilônia ainda existe. Por isso o capítulo começa com o leão. Que se você joga no Google, basicamente, se você jogar leão da Babilônia, aí você vai ver o quê? Um monte de leão na Babilônia. Porque era um dos principais símbolos da Babilônia. Mas não só um dos símbolos. O símbolo da Babilônia era um leão alado. O que é um leão alado? Chuta. Um leão com asas. Aí quando Deus mostra para Daniel que está na Babilônia um leão com asas, ele pensa em quem? Na Babilônia. Ele tem esse animal espalhado para todo canto. Era o símbolo da Babilônia. Aí quando ele está perturbado, vira para o lado e fala, qual é a explicação? Ah, são os reis. O primeiro fica fácil. Até porque, o que aconteceu no capítulo 4, que é antes do primeiro ano de Belsazar? O que aconteceu com Nabucodonosor no capítulo 4? Virou um animal, foi cortado o seu reino, tirado dos viventes, virou animal por quanto tempo? 7 anos vira animal, e depois? Volta, toma de volta o seu poder, e diz o capítulo 4 que a sua glória fica ainda maior. Ele, todavia, exalta e serve o Deus, o Altíssimo, ele chama, né? Deus, o Altíssimo, é o termo que ele usa. Então a glória dele estava maior, mas ele já não atribuía a glória a ele mesmo. Ele atribuía a Deus, o Altíssimo. E aí, por isso que fica fácil entender quem era o leão. De repente saiu do mar um leão, que era a Babilônia, que foi cortado da terra dos viventes, mas depois voltou a ser homem e deu o quê? Entendimento. E aqui está um detalhe extremamente interessante. Porque o que é entendimento? É quando a gente entende quem governa sobre o universo. Esse é o verdadeiro entendimento. Todas as áreas que nós podemos estudar neste mundo, todas elas apontam para um Criador e um ser mais inteligente. Não é à toa que há jograis, há textos que falam para o pedreiro, Deus é o fundamento, Cristo é o fundamento. Para o arquiteto, Deus é o arquiteto e edificador da cidade eterna. Por que isso existe? Porque na Bíblia, Deus é a fonte de todo conhecimento, todo entendimento. E quando é lhe dado agora inteligência, depois de ter cortado a asa, agora ele volta a ser parecido com o homem, a única coisa que mudou não foi glória, não foi honra, não foi dinheiro, não foi status, não foi o império. A única coisa que mudou em Nabucodonosor, para que ele possa agora ter recebido entendimento, foi o Deus a quem ele serve. Que dessa vez era o Deus, o Altíssimo. O primeiro reino, conforme diz aqui, o primeiro reino simbolizando a Babilônia, foi o reino que dominou, mas que recebeu inteligência, porque entendeu quem de fato deveria governar.
Mas esse reino passa, de repente esse animal some da história e aparece um outro, e esse outro é qual mesmo? Um urso. E esse urso tem o que na boca? Por que 3 costelas? Ele está crescendo. Ele está crescendo. Quem é que está crescendo? Quem é o urso? Que vem depois lá da Babilônia? A Medo-Pérsia. Então, eles estão crescendo, né? Como império, como nação, como... O que os outros fazem? Fazem uma liga. Sabe, no futebol, às vezes, quando tem um time muito forte, tem sempre uns caras que vão assim, vão montar um time para derrubar eles. E vai fazer a panelinha, Aguinaldo vai lá no Agil, chama junto, vai lá no Arodim, puxa também, para quê? Para tentar derrubar outro. Foi isso que aconteceu. O Egito se une à Babilônia e se une ao reino da Lídia para poder tentar acabar com o reino que ainda está crescendo. E quem era? Os medos e persas, que na verdade eram uma família. Eram 2 reinos separados, 2 reinos distintos, mas como os 2 governantes eram da mesma família, acabou se unindo os reinos. Os medos e os persas viraram um reino só, apesar de serem 2 reinos diferentes. Isso aconteceu na história de novo com Portugal e Espanha, que também, apesar de serem países diferentes, houve um período que eram governados pela mesma família. E isso aconteceu com a Medo-Pérsia. Agora, a Medo-Pérsia está se levantando, os 3 se juntam para fazer o quê? Vamos derrubar esse time? Adivinha o que aconteceu? Os 3. Só que além dos 3, diz o texto que ele ainda ia devorar mais. E aí ele derruba os 3, não tem mais nenhum império para tentar bater de frente com eles, aí eles saem conquistando tudo. Entendeu? Aí eles continuam avançando como império. Só que tem um outro detalhe ainda, que esse urso é manco. Não é isso que está dizendo aí no seu texto? Que ele se levanta de um lado. Tanto que o Império Medo-Persa muitas vezes, e muitas vezes mesmo, principalmente em filmes e tudo, só é chamado de Império Persa. O Império Medo-Persa e o Império Persa é o mesmo império. A diferença é que os persas eram superiores. Inclusive dominaram os próprios medos. E apesar de Dario começar a governar, que era um medo, o grande nome desse império era Ciro o Persa. Entendeu? Então, apesar de serem 2 lados, ele se levanta de um lado só. Então, você imagina um urso manco com 3 costelas e sabe, ele derrotou 3 reis, e tinha um lado que era mais forte que o outro. Deu para entender? É assim que vai contando a história. Só que até os Medo-Persas, que conseguiu derrubar os 3 reinos, não sobreviveu para sempre. Um outro reino, representado por que animal? O leopardo. Isso é semelhante, assim. Lembrando, o texto deixa claro, Daniel fala, olha, nenhum desses é o animal que eu vi. Eu fui comparando o mais parecido. Era o semelhante, era parecido. Agora, esse era parecido com o leopardo. E o leopardo é rápido, sim ou não? Mas e esse que tinha quantas asas? Se Nabucodonosor, o Império Babilônico, tinha 2 asas e era grande, e esse? Era rápido demais. Só para vocês terem uma ideia, sabe quanto tempo demorou para esse império conseguir dominar o mundo? 13 anos. Alexandre começa a governar com 20 anos de idade. E aos 33, ele é o rei do mundo. O Império Mundial. Você está entendendo o que é isso? Nem a Medo-Pérsia, nem Babilônia, ninguém conseguiu ser mais rápido que ele, não. Ninguém. Foram 3 anos assim, ó, derrubando um por um atrás do outro. E quando você vinha de lado, quando você achava que ele ia bater de cá, ele já está batendo de cá e vai embora. Limpa todo mundo rápido. E como é que ele consegue fazer isso? Porque o leopardo, que é o mesmo do bronze aqui, representa qual império? A Grécia. Perfeito. Como é que ele consegue fazer essa conquista toda? Estrategista. Com a ajuda de quem? Com os generais dele. Ele faz igual Dario faz com Daniel, vocês lembram? Que Dario coloca Daniel sobre o quê? Sobre os sátrapas como presidente. Então ele é o imperador de todo mundo, mas ele divide o reino dele em 3 presidentes.
que governavam os sátrapas, que governavam os prefeitos. Alexandre faz a mesma coisa. Só que em vez de dividir em 3, ele divide o seu império em... O que também foi a sua ruína. Mas isso é uma outra história. Na verdade, é a história dele, né? Que, acabando que uma boa parte dos historiadores dizem que ele morre envenenado, inclusive, pelos generais que queriam assumir o poder. É claro que isso não é um consenso, mas há muitos que entendem dessa maneira. O mesmo lado que o fez subir, derruba ele. Cuidado com quem você faz aliança. Maldito o homem, tenha sempre os melhores ao seu lado. Isso a gente aprendeu com Dario. Mas a nossa base, a nossa estrutura, a nossa confiança e a nossa sabedoria sempre precisa vir de Deus. E isso não tem outra opção. Se não vem dele a nossa força, logo, logo a gente fica fraco. Acaba então esse, que era o leopardo. E até agora dava para explicar. De repente aparece um que não dá para explicar que animal é. É um animal assim, muito diferente dos outros. Muito diferente dos outros. Ele é o quê? Terrível, ele é feio, ele é assustador, ele é espantoso. Eu fico com a cara de espanto olhando para ele. E tinha uns negócios estranhos nele, como por exemplo o quê? Uns dentes de ferro, que esmagava tudo e todo mundo. E mais o quê? 10 chifres. O que representa os 10 chifres? Vai um pouquinho, verso 23. Então ele disse, o quarto anjo será um quarto reino na terra, o qual será diferente dos outros reis, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e o fará em pedaços. E os 10 chifres correspondem o quê? A 10 reis, que se levantarão daquele mesmo... Se chifre é rei e animal é rei, qual é a diferença de um do outro? Mas por que não é outro animal? Em vez de ser chifre? Lá de cá. Tamanho, proporção de reino. Então, os animais são impérios. As bestas, animal, a palavra usada é a mesma. As bestas, os animais são impérios. Quem dominou o mundo inteiro. Os outros que não se tornam impérios são o quê? Chifres. Entendeu? Então, quando você vê o chifre, é o quê? Rei. E quando tiver animal, mesma coisa. Rei também. A diferença é só o tamanho do reino. Aí levanta 10. Qual é o quarto animal? Terrível e espantoso. Que representa quem? Que é as pratas aí de ferro. As pernas de ferro aí. Roma. E por que se levanta 10 reis de Roma? O que forma a Europa? Foi crescendo dentro de Roma o que eles mesmos denominavam de tribos bárbaras. Quem eram os bárbaros? Era igual judeu e gentil? Quem não é judeu é o quê? Gentil. Os bárbaros era a mesma coisa. Quem não era de Roma, quem não era helenista, como os gregos, né, que apesar deles não serem gregos, eles se consideravam os gregos pelo menos com alguma inteligência. Era o quê? Bárbaro. Era um apelido de maneira de menosprezar mesmo. Cuidado com quem a gente menospreza. Não, aquele povo ali não... Cuidado. Foi por esses que eles menosprezavam, chamando de bárbaros, como chacota mesmo, que eles derrubaram. E as 10 tribos foram tomando conta do território do Império Romano. Só que dos 10, aí imagina, subiu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eles subiram os 10, o que aconteceu? Saiu outro, que era diferente dos 10, diz o texto. Esse daqui era diferente demais. No verso 24 diz, né? E depois se levantará outro, qual será diferente dos primeiros. E vai fazer o quê? Vai derrubar 3. É fácil saber disso, olha para a história. Haviam 10 tribos. Por exemplo, havia uma tribo chamada Álamos. E os Álamos viraram, se tornaram, sabe quem? A Alemanha. Entendeu? Os francos é uma tribo bárbara, que virou que país?
A França, perfeito. Os suevos, virou Portugal. Não me explica como é que virou essa mudança radical de nome, não me pergunte, eu não sei. Mas os suevos se funda ali Portugal. Então você tem essas tribos que vão virando países, vão se organizando como reinado. Aí tem um outro reino que está preocupado, sabe com o quê? No tempo lá da Babilônia, de Roma, um povo que tinha como nome popular de cristão, era extremamente, sabe o quê? Perseguido, escravizados, oprimidos, escondidos, mortos, até que aparece um homem, o imperador, que seja por sinceridade de coração, seja por jogada política, ele percebe que esse cristão é um número expressivo. Então ele dá uma coisa chamada liberdade de culto. Não somente liberdade de culto. Ele passa a entregar templos pagãos, ceder templos pagãos, para que as pessoas possam adorar. Eram outras divindades, agora os cristãos adoram no mesmo templo, no mesmo lugar. Quando esse governo, esse império que deu essa liberdade cai, qual é a preocupação desses cristãos? Ficar sem a liberdade. Porque se a gente sofreu perseguição por tantos anos, desde a época de Cristo até 313, são quase 300 anos oprimidos, agora que a gente tem liberdade, a gente vai retroceder? A gente vai perder tudo que a gente conseguiu? Aí foram de tribo em tribo, buscando o quê? Aliados, forças, né? Para pelo menos a gente poder adorar livremente. Veio de tribo em tribo. Você, visigodos, do nosso lado, fechou. E aí foi, um a um. Francos, do nosso lado, não, pode adorar tranquilo, combinado então. Érolos, do nosso lado, vocês, a gente. Beleza. Visigodos, do nosso lado, você, a gente. Ostrogodos, do nosso lado, você, a gente. Beleza. 7 contra 3. Quem é que vai ganhar? Então a igreja vai buscando esses aliados, os outros 7, e vai derrubando quem? Um a um dos 3. Até em 538, derrubar o último dos 3, que eram os ostrogodos. Aí eles começam a reinar sobre todos os 7. 538. Esse chifre era a própria igreja. Que coisa, não? Só que a igreja que outrora era para pregar a palavra de Deus, a sua boca foi de blasfêmia. E apesar de ter o olhar de homem, este não descreve recebendo o quê? Entendimento. Percebe a diferença? O leão recebe entendimento como de homem. A gente só tem os olhos, só tem o olhar. A gente até parece assim, você bate o olho assim, você até acha que é crente. Mas o problema está aqui, ó, na forma de, não basta ser cristão de olho, é preciso pensar como cristão. É preciso agir como cristão. E o texto aqui vai dizer algumas coisas que mostram que eles não eram cristãos, eles falavam contra Deus, contra o santuário de Deus. Mudaram mais o quê? Os tempos e a lei. O nosso calendário que a gente usa é o calendário gregoriano, é deles. E a lei é quem? A lei de Deus, que outrora era escrita e baseada em Êxodo, agora é baseado no achismo humano. Adorar a imagem. Qual é o problema de adorar a imagem, gente? Você lembra da época que a gente teve liberdade? Junto com a liberdade veio o quê? Os templos de quem? Dos pagãos. O que a gente teve que fazer para os irmãos continuarem vindo para o templo, mesmo tendo templo de outra religião? Vamos mudar os nomes, entendeu? Essa daqui é a deusa Ísis. Isso é real. Essa é a deusa Ísis. Mas por que a gente não considera essa imagem a imagem de Maria?
E fica, até hoje, a imagem de Maria baseada na deusa Ísis no Império Romano, né? Que a deusa Ísis é egípcia, mas a figura romana dela veio para o cristianismo como a imagem de Maria. Porque eles iam adorar no templo e a estátua já estava lá. Eles iam fazer o quê? Derrubar a estátua e ser perseguido de novo? Não, passaram a nomear as estátuas. Aí se depararam com um problema, qual é? Nos mandamentos tem uma ordem que diz o quê? Não farás para ti. Isso vai dar problema para a gente. Isso vai dar problema. O que a gente faz então? Tira o mandamento, é fácil. A maioria dos habitantes não sabem ler mesmo, a gente tira. E diz para ele que é diferente. Só que se você tirar 10 menos 1 fica... Vamos lá, o que a gente faz? Divide o 10º, né? Que o 10º na Bíblia é assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás nem o seu boi, nem jumento, nem... Aí vai, uma lista grande lá. O que eles fizeram? O 9º mandamento é não cobiçar a mulher, e o 10º mandamento é o quê? Não cobiçar as coisas alheias. Pronto, 10 de novo, fechou. Mas o mandamento é o mesmo. Mas virou 10, porque na Bíblia não tem respaldo para obedecer 9 mandamentos. Que aí entra um outro problema, que era o do 4º, que virou 3º. No 4º mandamento, a Bíblia diz o quê? Do sábado, mas a gente já não guarda mais o sábado. Desde da virada lá, 321, oficialmente 376 para cá, a gente não guarda mais sábado. É o que a gente tem que guardar agora? Domingos e festas. É isso daí, só muda. O importante é ter o dia do Senhor. E a maioria das pessoas até hoje acreditam nisso. Que o importante na Bíblia é ter um dia para o... Aí lê os textos bíblicos de sábado 10 vezes para terminar e dizer: escolha o seu dia, separe para Deus. Mas todo o texto era do sábado. Como é que você conclui? Leu 10 textos que falam do sábado, com o nome sábado, o 7º dia da semana, a segunda-feira, que já é o segundo. Então, segunda é o segundo, terça é terça, quarta é o quarto. O 7º só dá no sábado, que bate certinho, para concluir que cada um pode escolher o seu. É ler, e ignorar o que você leu. E ler, ignorar o que você leu, é fazer o quê? Não ter a mente de Cristo. Porque Cristo, quando era questionado, ele sempre devolvia a pergunta, falou: o que eu já disse no Antigo Testamento? O Sermão do Monte é todo o Antigo Testamento. Essa era a mente de Cristo, era a obediência ao Pai. E Filipenses capítulo 2 diz que ele foi obediente até a morte. As ordens de Deus e a lei de Deus. Por isso, amigos, hoje, a gente está um pouquinho para frente de 538, sim ou não? Já passou alguns bons anos, né? Já foi o leão, já passou o urso, já passou o leopardo, já passou, até o animal terrível e espantoso já foi queimado. No sentido de que acabou o império, né? Tem um juízo ainda. Todos eles passaram. O que não passou? O governo de Deus. Mas sobre quem? Porque nós estamos justamente dentro desse período, onde Deus recebe toda a autoridade e toma a sua autoridade através da sua volta, e o período que essa lei foi mudada e ser espalhada e difundida. O que faz a grande diferença é a nossa forma de pensar. É se o eu acho não é argumento suficiente. Tudo bem, pastor, mas eu acho. Se você acha e a Bíblia não acha, então você não está com a mente de Cristo. E sem a mente de Cristo, o que sai da boca vai ser blasfêmia. Porque a gente não pensa como Cristo. Não pensa, não defende como a sua palavra defendia. O que os seus apóstolos defenderam é assim como os profetas. Se nós pensarmos como a Bíblia nos ensina, nós receberemos a mente de Cristo. E não seremos enganados, seja por chifre, por reis, por reinados ou por impérios. Mas se nós quisermos pensar no achismos, e se eu alterar essa meia frase,
A Bíblia diz, não matarás. Jesus vem no Sermão do Monte e diz, se você odeia o seu irmão, o mandamento é o mesmo. Aí vem 1 João, capítulo 3, verso 15 e diz, aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que assassino não tem vida eterna. Aí você vira e diz, sabe o quê? A Bíblia pede para suportar, não tem que amar ninguém. Nunca leu a carta de Pedro, que diz o oposto disso. Que diz o quê? Amai-vos uns aos outros intensamente, com amor não fingido. Sem fingimento, uns com os outros aqui. Esse é o pedido de Deus, a ordem de Deus, né? Porque o que Deus pede é uma ordem. Mas nós obedecemos ao sábado e desobedecemos o não matarás. Batemos no peito por obedecer ao 4º mandamento, vir à igreja no sábado, o que já é um problema, porque eu vejo gente 3 horas da tarde já se preparando para as coisas que vão fazer essa semana. Reduzido o sábado, que era de 24 horas, a 8 horas, 6 horas, 4 horas. Que é desde a hora que acordou, porque esqueceu de pôr do sol, varou noite adentro, aí acordou, se arrumou, veio para a igreja. Quando veio para a igreja, voltou, almoçou, tirou o cochilo, acordou do cochilo, já está pensando, à noite eu vou fazer compra, nós vamos fazer isso e isso, e se esqueceu de ter a comunhão com seu Deus. Mas como veio na igreja, bateu o ponto, guardou o sábado. Este é o mandamento que Deus pediu? Ou bate no peito se orgulhando dizendo, eu lembro do sábado, mas o não adulterarás esquece, porque a Bíblia é clara em dizer, e Jesus se encarrega de nos ensinar, dizendo, aquele que olha para o outro com intenção impura, você está no adultério. Não importa se você ainda não foi para a cama, é só uma questão de oportunidade. E eu sou aquele que sonda mentes e corações. Sabe, amigos, durante a história houve um processo intenso de quebra da lei de Deus. Mas e no seu coração? Há um desejo intenso de ser fiel a Deus em todas as suas leis? Na sua mente há um desejo sincero de dizer, Senhor, o que eu acho não interessa. O que é importante é o que o Senhor pensa e eu vou te obedecer, custe o que custar, faça sentido ou não faça? Ou acusamos os outros de mudar a lei escrita, mas continuamos pensando diferente do que a lei está escrita? Dizemos que matar é apenas atirar em alguém, quando a Bíblia deixa claro que não é? Dizemos que eu não faço mal a ninguém, sendo que a Bíblia deixa claro no livro de Tiago que aquele que sabe que deve fazer o bem ao outro e não faz nisso está pecando. Você pensa com a mente de Cristo? Porque é verdade que o catolicismo, durante toda a sua supremacia, desde 538 até 1798, dominou, mudou a lei, mudou o calendário, tudo isso é verdade. E se talvez tenha alguém nos assistindo que ainda acredita dessa forma, você não precisa acreditar em mim. Abra a sua Bíblia. Pode pegar a versão Paulinos. Abra ela. Confira Daniel. Confira o livro de Êxodo. Confira Deuteronômio. Confira o sermão do monte de Jesus e você vai perceber que o discurso sempre foi o mesmo. Que o mesmo Jesus que deu a lei no Antigo Testamento é o Cristo Jesus que faz o sermão do monte, amigo. E é o mesmo Jesus que quer te alcançar. Porque 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4 diz, isto é aceitável diante do nosso Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus tem um sonho para você, de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Não basta ter fé, é preciso crescer na graça e no conhecimento. Mas é você que tem a consciência muito tranquila quando se fala dos mandamentos, mas que o coração continua corrompido. Amigos, ainda dá tempo de se arrepender. Porque o apelo a todos esses reis foi o mesmo. Arrependa-se. O apelo para a igreja de Deus, todos os períodos, foi o mesmo. Arrependa-te. O apelo de Deus sempre foi, seja fiel até a morte. Por isso, amigo, não basta bater no peito e ter um orgulho santo. É preciso ser sincero.
Ficar feliz, sim, pelo que a gente já cresceu e não quer dizer agora a gente vai ficar triste o tempo inteiro. Não, muito pelo contrário. Seja o coração alegre, é o dever do bom cristão. Mas ter o coração alegre não é ter um coração mentiroso. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade quando a gente quebra a lei de Deus. É preciso fazer uma meia-culpa, uma análise individual e dizer: Senhor, eu guardo o teu sábado, mas não guardo não matarás, porque eu tenho raiva do meu irmão. Senhor, eu vou à igreja aos sábados, mas não guardo os sábados, porque eu me esqueço da celebração que começa desde que a sombra se põe à porta. Varo a noite adentro dizendo: mas eu tenho que terminar de limpar a casa, porque Deus não aceita uma casa suja. Aí você desobedece a Deus para Deus chegar. Não quero sacrifício, eu quero obediência, diz Cristo Jesus. Vara a noite adentro. É hora da gente ser sincero com a gente mesmo. E entender que é necessário reafirmar um compromisso com Deus. Reafirmar os nossos cultos com Deus, os momentos de comunhão com Ele. E ser fiéis a Ele. Não somente porque estamos em uma igreja que trouxe de volta o mandamento da Bíblia. Mas porque você, como servo de Cristo, decidiu viver com a mente de Cristo. E disse: Senhor, entra rei e sai rei. O Senhor é soberano sobre a minha vida. Pode passar o que for. Mesmo com meu coração impuro, eu quero ser fiel ao Senhor. Me ajude a crescer. Me ajude a te obedecer. E diferente do que eles fizeram, me ajude a melhorar. E aí sim, receberemos a mente do entendimento. E aí sim, seremos aprovados diante do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos apresentaremos com um coração sincero diante dele. A irmã vai cantar um hino agora. E que nessa noite possamos sair daqui com essa convicção. O texto é claro. Os reis bateram exatamente. Pode vir. Mas e a lei no seu coração? Nos seus lábios e no seu comportamento? Também encontram verdade? Também batem certinhos? Ou seu discurso é um e a sua prática é outra? Que possamos ser sinceros diante do nosso Deus.